Presidente, senador Fernando Bezerra, senhores senadores, eu, antes de iniciar o pronunciamento, quero fazer aqui comentário para os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, os amigos e amigas do meu querido estado do Pará, que estão ligados no sistema de comunicação do Senado Federal. É interessante como que parlamentares da base do governo vêm à tribuna e fazem pronunciamentos, senador Fernando Bezerra, como se a história não existisse, como se o passado não existisse, como se o mundo tivesse começado agora. Lá atrás, então o presidente Lula achava que o Brasil tinha sido descoberto e iniciado a sua história em 2003. Para trás não existia nada, era a partir de 2003 que tudo tinha sido feito. E parece que, senadora Luísa Nunes Ferreira, parece que a gente não está perdendo, os parlamentares da base do governo estão perdendo a memória. Agora há pouco ouvimos falando em golpe, porque é golpe cumprir o que está na Constituição. Mas lá atrás, está nos anais, o próprio Partido dos Trabalhadores fez isso com o presidente Fernando Henrique. O próprio Partido dos Trabalhadores pediu impeachment, o rito foi o mesmo que foi proposto agora, não houve mudança nenhuma, ninguém falou em golpe. É democrático, pô. Agora tudo é golpe, tudo é golpe. É só, ainda ontem eu fiz uma referência aqui, que era necessário que se buscasse nos anais do Senado, porque está tudo registrado. O registro é permanente. Então é só fazer pesquisa e buscar o que o PT fazia quando era oposição, para que ele pudesse não vir à tribuna alegar hoje que tudo que está sendo democraticamente feito é tido como golpe por parte deles. Se é golpe, eles já fizeram isso lá atrás, mas não é constitucional, inclusive. Mas o meu pronunciamento de hoje também vem no sentido, senador Fernando Bezerra, da situação por que passa o nosso país. Uma situação lamentável, né? Os jornais, diariamente, eles publicam as notícias, as matérias, que deixam todos nós, brasileiros, e em especial nós, parlamentares, que temos a obrigação de representar no Senado os estados, na Câmara a população, de buscarmos uma saída para essa crise. Não é como foi dito ainda há pouco, que é quanto pior, melhor. Pelo contrário, nós queremos que o Brasil retome o caminho do desenvolvimento, só que nós não vemos por parte do governo que aí está capacidade tanto da presidente quanto do seu ministério para que isso venha a acontecer. Não há proposta, não há proposta. Foi mandado para o Congresso projetos para o Programa de Ajuste Fiscal. Os projetos estão lá na Câmara. Nós temos que recriar a CPMF. CPMF era para a saúde e nunca foi usada para a saúde. E ela não foi extinta pelo Congresso. Ela terminava o prazo de validade naquela altura e apenas não foi renovado, não foi ampliado. Ela se extinguiu porque estava previsto a sua extinção. Então, eles utilizam a informação para a sociedade como se
a oposição, ou melhor, que não foi só a oposição, no governo Lula, que a oposição não teria o voto necessário para não prorrogar a CPMF. A própria base do governo que, junto com a oposição, decidiram que o imposto, que é um imposto perverso, porque ele é um imposto em cascata e que atinge a todos os brasileiros e que não era usado para a sua finalidade. Porque os recursos que deveriam ser usados para aumentar o gasto na saúde, eles não eram. Por quê? Porque o governo retirava do orçamento da saúde os recursos do Tesouro que correspondiam ao valor da CPMF, ou seja, era trocar 6 por meia dúzia. Ou seja, não havia aquela finalidade para a qual a CPMF foi pensada pelo então ministro Adib Jatene da Saúde. Agora, o que é pior, o projeto que veio para o Congresso da CPMF, ele é específico, ele diz lá que a CPMF, que não será recriada, isso é importante que os brasileiros tenham tranquilidade em relação a isso, não passará no Congresso Nacional, ela nem para a saúde ela será usada, senador Jorge Viana, Vossa Excelência sempre chega na hora certa, será usada, senador Jorge Viana, para suprir o rombo da Previdência. Está lá dito no projeto que foi encaminhado à Câmara Federal. Não é mais para a saúde. Então, nós vamos cobrir o rombo da Previdência de outra forma. Então, é preciso, como eu dizia, que o governo da presidente Dilma, ele possa ter rumo, ele possa ter um projeto que tire o Brasil da situação que se encontra. Ora, o orçamento da União, a proposta orçamentária, foi encaminhada para a Comissão Mista do Orçamento, encaminhada ao Congresso, com um déficit de 30 bilhões de reais. Nunca tinha acontecido isso na história do Congresso. Encaminhar um orçamento em que o próprio Executivo declara de que as suas despesas serão maiores do que as suas receitas. Senador Blairo Maggi, Vossa Excelência, que é um dos maiores empresários desse país, imagine, Vossa Excelência, administrar a sua empresa, considerando já a previsão do ano seguinte, com uma despesa maior que a receita. Vai ter que fazer o ajuste necessário, porque senão vai quebrar. E o Estado, a União, não quebra. Quem quebra, na realidade, somos nós todos que temos que bancar esse furo. Aí ele retira o orçamento e encaminha um outro com superávit de 0,8%. E agora não tem mais superávit. Já voltou de novo o governo atrás. A imprensa hoje diz que a previsão já não é mais de superávit para este ano de 2015. É de 50 bilhões de déficit. 50 bilhões de déficit, 51,8 bilhões de déficit. E que pode chegar a 100 bilhões de déficit, se não tiverem as receitas que o governo está aguardando. Quais são essas receitas? Uma delas é a repatriação dos recursos de brasileiros que estão no exterior, que acredita que virá para cobrir o déficit previsto. E mais o pagamento os 100 bilhões acontecerão se o governo tiver que pagar os 40 bilhões das pedaladas fiscais. Se tiver que pagar, aí vai ter os 100 bilhões de déficit, que quer cobrir com essa receita da repatriação e com os leilões que virão aí sentar
a receita à União. Mas é lamentável o que acontece efetivamente no nosso Brasil nesse momento. Então, eu termino, senador Renan Calheiros, que preside a sessão neste momento. Eu termino deixando aqui uma mensagem, senador Renan. Nós somos oposição ao governo que aí está. Não somos oposição ao Brasil, senadora Taide. Pelo contrário, nós queremos que o nosso país ele reencontre o caminho do desenvolvimento, que os brasileiros possam recuperar a sua qualidade de vida, que estão se sacrificando cada dia mais, porque a crise continua a se alastrar. Agora, é preciso que a ação venha do próprio Executivo, que eles possam ter um projeto que, com o apoio nosso, que nós daremos, possa levar o Brasil de novo ao caminho, como eu disse, da melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros. Enquanto isso não acontece, eu acredito que o governo que aí está não tem condições, porque ela não perdeu só a popularidade, que popularidade ela pode recuperar, mas perdeu algo que é irrecuperável, que é a credibilidade. Não há credibilidade no governo que aí está. E não havendo credibilidade, não somos nós, parlamentares. Quem que vai pedir o afastamento, a saída, a mudança, é a sociedade, são os brasileiros, que diariamente eles estão se manifestando em vários locais do Brasil. Aqui mesmo, no gramado, em frente ao Congresso Nacional, há mais de uma semana, tem brasileiros acampados e que a informação que tem é que não sairão daí do gramado enquanto não for resolvida a questão do impasse com relação à tramitação do projeto de afastamento da presidente, que não governa, mas que está sentada na cadeira. Muito obrigado, senhor presidente.